Passagens compradas. Eu já preciso pedir a minha passagem para poder solicitar o meu visto? Ou melhor, eu tenho que apresentar alguma passagem para fazer a minha imigração em Portugal? Bom, no vídeo de hoje eu vou te contar sobre uma dúvida muito frequente sobre a necessidade de você ter passagens já compradas. E a gente sabe que o imigrante que quer morar em Portugal enfrenta ali duas etapas. Primeiro é o pedido do visto, depois a imigração. E diante desse cenário eu vou esclarecer para vocês sobre o que precisa de fato ou não relacionado à questão da passagem, sobretudo para aquele imigrante que vai entrar com um visto de procura de trabalho. Será que você agora vai ter que apresentar uma passagem de regresso, uma passagem de volta já comprada? Bom, se você quer ficar por dentro de tudo, assiste o vídeo até o final, eu já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é a necessidade de você ter passagens compradas. Antes de qualquer coisa, para que você possa ajudar o nosso trabalho, você já vai deixar o teu like e também, se você é novo por aqui, você vai se inscrever e ativar o sininho, porque toda vez que a gente posta conteúdo novo no canal, você fica sabendo de tudo, fica por dentro, porque o YouTube vai te avisar sobre isso. E quando você deixa o teu like, você vai ajudar a YouTube entender que esse aqui é um conteúdo de qualidade e levar o nosso trabalho para outros imigrantes que também pensam em morar legalmente em Portugal. Então, já deixa o teu like, se inscreve no canal, chega de enrolação e bora pro conteúdo. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês é o seguinte, gente. Muita gente me pergunta primeiro sobre passagem de ida. Doutor, já tenho que ter minha passagem comprada para poder viajar para Portugal, para emigrar para Portugal? Primeiro ponto a destacar, não. Quando você vai solicitar o teu visto, você de fato vai precisar indicar uma data, mas é uma data estimada, planejada para que você faça a sua imigração para Portugal. E você não tem que ter a passagem já comprada em nenhum tipo de visto para solicitar o teu visto. Inclusive, isso não é recomendado. Por quê? O processo de análise de visto, pela lei, deveria ser no máximo 60 dias úteis. Contudo, isso pode acabar demorando pela demora administrativa, pela falha administrativa. Então, não é recomendado você ter passagem já comprada antes de ter o visto aprovado, porque se demorar mais do que o previsto essa análise do pedido do visto, você pode acabar perdendo essa passagem ou gastando um valor muito alto para fazer essa remarcação. Então, você não precisa de passagem de ida comprada e, além disso, não é recomendado pelo consulado e pela VFS que você já faça isso antes de ter o visto aprovado. E aqui a gente vai entrar no ponto muito importante que é sobre a passagem de regresso, a passagem de volta. E a gente tem que entender que existem vistos que são de estada temporária e tem vistos que são de residência e temos o visto de procura de trabalho, que é como se fosse um regime híbrido. Então vamos lá. O visto de estada temporária, por exemplo, um visto de estudos, o E6, você tem que apresentar para o seu pedido de visto um comprovativo de título de regresso, apenas uma reserva de passagem de volta. Então, para pedir o visto, você tem que ter esse documento. Para a tua imigração, se você está chegando com um visto de estada temporária e um visto E6, você tem que ter também a tua passagem de volta já comprada na hora da imigração. Se você vai solicitar um visto de residência, que é aquele visto D1, D2, D3, D4, que é de estudos, D7, que é de titular de rendimento passivo, é o de nômade digital. Então, todos esses vistos de residência D, eles vão te isentar, ou seja, você não precisa ter passagem de volta para passar na imigração para Portugal. Nem para pedir o teu visto e nem para imigrar você vai precisar apresentar uma passagem de volta. Então, depois que o teu visto for aprovado, você vai comprar sua passagem de vinda para Portugal e assim você vai fazer a tua imigração, comprovando, claro, que você vai ter onde ficar, que você vai ter como se manter, que você tem PB4, ou então se você não tiver PB4, você vai ter que apresentar o seguro viagem. Então, para quem está chegando com visto de residência, visto D, você não precisa de passagem comprada de ida nem de volta para pedir o teu visto, e quando você for fazer a imigração, a de ida você comprou porque você chegou em Portugal, mas a de volta não será necessária. E agora a gente vai entrar no ponto que é muito importante sobre o visto de procura de trabalho, porque tudo depende. Impressionante, né? O visto de procura de trabalho, ele sempre causa muitas dúvidas, tanto para vocês que são aplicantes ou que estão pensando em solicitar esse visto, quanto para nós que somos especialistas e a gente vai se adaptando. É claro que o fato de acompanhar milhares de processos desde que esse visto foi criado, a gente tem uma experiência nesse sentido de aplicação, de imigração, mas a gente tem que sempre estar atento ao contexto do país e também sempre as novidades, porque vira e mexe muda a interpretação da VFS e do consulado. Para você pedir um visto de procura de trabalho, via de regra, você não precisa ter passagem de volta já comprada. A de ida, como eu falei no começo, não é obrigatório, não é necessário, você vai apenas indicar uma data. Mas sobre passagem de volta, via de regra,
você não precisa apresentar uma passagem de volta comprada para solicitar o teu visto de procura de trabalho. Existem exceções na execução, na aplicabilidade disso no Brasil. Então, os consulados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro fazem a exigência de ter uma passagem de volta já comprada, ou, no caso do Rio de Janeiro, você pode apresentar uma reserva que não tenha data para expirar. Então, nesses consulados em específico, você precisa entender qual é a jurisdição que vai atender a tua localidade. Você vai precisar não só de uma reserva simples, mas sim, em Minas Gerais, de uma passagem de volta já comprada, e no Rio de Janeiro, uma reserva que não tenha data para expirar, ou também uma passagem de volta já comprada. Então, a regra, por exemplo, em Brasília, em São Paulo e em Salvador, que você não precisa de passagem de volta, somente uma reserva é o suficiente. Já em Minas e no Rio de Janeiro, existe ali esse ponto que você precisa se atentar, porque é exigido uma passagem já comprada ou uma reserva que não tenha data para expirar. Em Minas, com certeza, passagem comprada. Certo, Henrique, mas e na imigração? Eu estou chegando com visto de procura de trabalho. Eu tenho que ter uma passagem de volta já comprada? Bom, a gente precisa conversar sobre isso, porque alguns pontos precisam ser analisados. Via de regra, não existe na lei algo que diga que para a imigração com visto de procura de trabalho, você tenha que apresentar uma passagem de volta. Quando foi criada essa lei, o objetivo era que o imigrante chegasse para procurar trabalho e, se não conseguir encontrar esse contrato de trabalho, volte para o seu país de origem. E por isso, no pedido do visto, dentre os documentos necessários, teria cópia de um título de regresso, que nesse caso a gente apresenta apenas reservas, como eu falei para vocês anteriormente. Na imigração, para fins de imigração, de entrada e saída do país, não há nada na legislação portuguesa que prevê que você tenha obrigatoriamente que apresentar uma passagem de volta. Isso é um ponto a ser destacado. Eu estou falando isso com base tanto na lei de estrangeiros, no artigo da aplicação do visto de procura de trabalho, estou falando também com base no decreto regulamentar 01 de 2024, que veio alterar o decreto regulamentar 84 de 2022. Então, é preciso destacar que existem fundamentos para que a gente entenda que, se você é um cidadão da CPLP com visto de procura de trabalho, conforme diz o artigo 12 do regulamento do decreto 01 de 2024, você tem a isenção da necessidade de apresentar a tua passagem de volta e também seguro viagem. Contudo, é importante também analisar o cenário de Portugal. Atualmente, você tem um controle e uma rigidez muito maior na hora da imigração do que você teria em outros momentos. Então, eu confesso para vocês, a gente tem pessoas que fazem a imigração quase que diariamente, semanalmente, mensalmente, são nossos clientes com vistos aprovados, e assim, eu nunca tive nenhum relato de alguém que não entrou no país porque não tinha uma passagem de volta. Estou falando com sinceridade. Então, isso não é uma regra que eu te diga sim, você tem que ter uma passagem de volta. É talvez uma recomendação. E vou te explicar o porquê. Nesse cenário de mais controle e rigidez na hora da imigração, pode ser que o agente que vai te atender seja um pouco mais rígido e queira entender sobre os teus planos, se você vai ter como se manter em Portugal e vai ter como voltar para o teu país de origem quando você vai regressar. Então ele pode te pedir comprovação de meio de subsistência, ele pode te pedir comprovação de que você vai ter onde ficar, perguntar sobre o teu visto, a tua motivação, se você vai ter como voltar se você não conseguir o contrato de trabalho. Então pode ser que, por essa questão de ser uma rigidez atual muito maior em relação à imigração, a pessoa te questione mais sobre o teu planejamento. E tem pessoas que vão saber com tranquilidade explicar sobre os seus planos, demonstrar que tem condições de se manter, que tem seu visto aprovado e tudo mais. E vai conseguir passar sem problema nenhum. Só que também tem pessoas que vão ficar nervosas, que não queriam ser questionadas, que diante desse cenário, dessa situação, podem se sentir mal. Então, o que eu te recomendo? Se você tem a capacidade de se manter no país com todos os documentos que eu te falei, que você faça a sua imigração tranquilamente, comprovando que você, claro, se não tiver como encontrar um emprego, você vai ter como voltar para o teu país de origem. Agora, se você não quer ser questionado, se você não quer passar por esse cenário, não quer tem um pouco de receio, de medo de ter essa interação com o agente migratório, você pode fazer ali, ter uma passagem de volta já comprada. Existem títulos que são canceláveis, são reembolsáveis. Então, se você quer ter uma tranquilidade maior na imigração, você pode ter uma passagem de volta já comprada. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês entenderem, e eu vou explicar novamente de uma forma mais objetiva. Se você está entrando com um visto de estada temporária para pedir o visto, apenas uma reserva da passagem de volta,
Depois, quando você for fazer a imigração, você vai ter que ter a sua passagem de volta já comprada. Se você está entrando com um visto de residência, você não tem que ter passagem de ida indicada para o pedido do visto, também não vai precisar de reserva de passagem de volta e também não precisa de volta comprada para a tua imigração. Se você está entrando com um visto de procura de trabalho, para o seu pedido de visto você vai precisar de reserva de passagem de volta, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, passagem de volta já comprada, e na hora da imigração, pela lei, não existe a obrigatoriedade de você ter uma passagem de volta já comprada para a imigração. Contudo, se você tem a possibilidade de fazer uma reserva cancelável, reembolsável, faça para que você tenha ainda mais segurança diante desse cenário atual que a gente tem enfrentado nos últimos meses, em relação a ter um controle, uma rigidez maior na hora da imigração em Portugal. É sempre importante que você tenha consigo meios financeiros de comprovação de subsistência de acordo com a tua finalidade da tua entrada, que você tenha demonstração de que vai ter onde ficar, que você tenha o teu PB4, ou então seguro viagem válido, e diante disso você vai conseguir entrar legalmente no país. É importante que vocês sempre acompanhem aqui o canal, porque dicas como essas são muito importantes para você imigrante que está se planejando para chegar legalmente no país. Então aqui você vai encontrar vídeos completos como esse, te dando informações sobre a tua imigração, sobre a aplicação do seu visto, para que você faça tudo com previsibilidade e com segurança. E claro, cada caso é um caso. Isso aqui são regras gerais, mas cada caso vai se aplicar de acordo com o teu cenário específico, o teu perfil familiar, o teu objetivo. Então, se você quiser contar com uma consultoria personalizada para você e para sua família, você pode entrar em contato no nosso primeiro link aqui na descrição para que eu e minha equipe possamos te ajudar a emigrar para Portugal sempre da forma legal e com previsibilidade e com segurança. Então, entre em contato para que eu possa participar desse sonho de morar legalmente em Portugal junto com você. Se você gostou desse vídeo e essa informação foi útil para você, eu peço que você deixe o teu like, que se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui o que você acha sobre essa exigência de passagem ou não. Eu quero saber a tua opinião e ainda mais. Eu estou te esperando no próximo conteúdo, para o próximo vídeo. Até logo!